Boa tarde a todos. Dalila e Daniela aí, esperar se mais alguém entrar aí, vá acompanhando e vá acompanhando a nossa palavra de hoje, né? Então, o nosso intuito de hoje, nossa aula, é falar sobre um cara, sobre um homem que viveu grandes períodos turbulentos na vida dele. A começar, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Vocês com certeza já ouviram falar na história de José do Egito, cara que se tornou governador de Faraó, governador do Egito por muitos anos, mas o que a maioria das pessoas só conta é só as vitórias mesmo de José, né? A parte triste da situação quase ninguém lembra, né? E qual é a parte triste? O cara foi governador, Cristo, o cara governou, abaixo, acima dele só tinha Faraó, abaixo dele tinha todos os príncipes, os sábios, tinha todos ali que ele dava uma ordem e as pessoas obedeciam, pois é. Mas até José chegar nesse cargo de governador, ele precisou ser experimentado em vários desafios, em várias etapas da vida dele. Começou sendo vendido como escravo pela própria família, pelos próprios irmãos. E como que essa história se inicia? José tinha muitos irmãos, tinha mais de 5 irmãos na família, todos eles homens, só que José era o caçula, era a espécie do caçula entre os irmãos dele. Os outros irmãos dele eram tudo mais velho. E aí chegou um dia que José teve um sonho. Por isso que a importância de darmos valor aos nossos sonhos. E foi através de um sonho que a vida de José transformou de ponta cabeça. Então José teve um sonho num dia, só que José, ele não soube guardar esse sonho. E aqui começa, eu quero entregar a primeira chave aqui para vocês dessa tarde, são 3 chaves aqui que eu trouxe sobre a vida de José. A primeira chave se chama: não conte para os outros aquilo que Deus confiou apenas a você. Então, tem muitas coisas que Deus confia apenas em lhe entregar. Como assim, Cristo? Uma palavra, um sonho, alguém que veio conversar com você, uma esperança, uma luz no fim do túnel. Então, aquilo que Deus confiou para você não é para você sair falando por aí. É realmente para você guardar as 7 chaves, como diz o ditado, né? As 7 chaves, e saber que no tempo certo Deus vai revelar para as outras pessoas. Então, José teve um sonho uma certa noite, em que nesse sonho a lua, as estrelas, todos os animais, tudo quanto existia na terra se curvava perante a ele. Que sonho mais maluco este José. Como é que estrela, lua, sol, animais, pessoas, tudo que existe na terra se curva diante de um homem? Então José ficou perturbado com aquele sonho, só que José não guardou só para ele. José, ele interpretou. José, ele tinha esse dom de Deus de interpretar sonhos. Então, o que que José levou como interpretação? Que ele se tornaria uma autoridade muito grande perante a terra e todas as pessoas se curvariam diante dele. Essa foi a revelação do sonho de José que Deus deu a ele. Só que aquilo, José, na inocência, ele não sabia que os irmãos dele tinham inveja dele, foi contar para os irmãos e para o pai dele. Chegou lá, certo dia, contou, chamou o pai, chamou os irmãos e contou esse sonho maluco que ele teve. Naturalmente, o que que a família dele fez? Achou que ele estava louco, achou que ele estava tirando sarro com a cara deles. Porque como é que pode um pastor, pastor de ovelhas, né, uma pessoa ali totalmente anônima, se tornar
uma autoridade. Isso é maluquice. Perante os olhos dos homens é maluquice. Mas só que tudo que aquilo parece loucura para os homens, para Deus é só uma questão de tempo. Então, o que José não soube assimilar é que aquela história, aquele sonho era só para ele. Aquele sonho não era para a família de José. Então, a inocência de José ocasionou que ele antecipou uma coisa que não era o tempo de falar. Então, anota isso aí. Grava isso na memória de vocês. Aquilo que Deus confiou a vocês, não saiam por aí contando a todo mundo. Não saiam por aí espalhando nos quatro cantos. Tem coisa que Deus confia só a você. Então, guarda aquele segredo, guarda aquilo com você no seu coração, que quando chegar o tempo certo, Deus vai lhe revelar. Deus vai lhe revelar em público para todo mundo. Não precisa você sair contando por aí, nas redes sociais, na internet, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer lugar. Guarde com você. Essa é a nossa primeira chave. A esperança e a confiança que Deus nos entrega de uma vida melhor tem que ser guardado no nosso coração. Então, José, quando ele contou isso, acendeu uma inveja muito grande entre os irmãos, porque José era o filho querido do pai, né? Então, José, por ter certas prioridades, vamos dizer assim, ele era mais, vamos, de certa forma, assim, mais agraciado, usar esse termo mais simples, pelo pai, e os outros irmãos acendeu inveja entre eles. Então, o que que eles se reuniram, o que que eles decidiram? Vamos jogar José dentro de um buraco, né? Começou por aí. Cavaram um buraco muito fundo, jogaram José lá dentro, vivo, e iam deixar José lá, né? Então, olha só a maldade, como se já se iniciou por conta da inveja. E o pior disso tudo, dentro da própria família. Não foi nenhum estranho, foi os próprios irmãos que tramaram isso contra José. Então, José foi jogado dentro do buraco, só que um de seus irmãos teve pena da situação de José, ficou compadecido dele, né? Teve misericórdia. E aí decidiu, não, vamos tirar ele daí, porque se nosso pai descobrir, ele vai brigar com a gente, né? Foi uma brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, por sinal. Então ia passando uma tropa de comerciantes, né? Porque naquela época era muito comum, vinham os comerciantes do Egito vender mercadorias, comprar escravos, e José era hebreu. Então, o que que os irmãos fizeram? Venderam José como escravo. Venderam José como escravo. Então, aqui, José sai de uma situação bastante delicada, onde ele tinha o aconchego da família dele, tinha a comida dele, José trabalhava, tomava de conta ali dos cuidados do pai, do campo, ele era uma espécie de pastor, e da noite para o dia José é vendido como escravo para o Egito. Vejam só como é a vida, né? Como são as pessoas. Muitas das vezes, Deus nos coloca em situações totalmente inusitadas, né? Onde a gente sai de um patamar, de uma vida e vai para outra. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só fechar aqui o módulo da chuva. Pronto. Então, a gente sai de uma situação ali totalmente diferente do nosso habitat e vai para uma outra bem, muitas das vezes, bem rústica, né? Foi o que aconteceu com José. Foi para o Egito como escravo. Então, como escravo, como um jovem, que José era jovem, ele chegou lá e ele teve alguns certos benefícios. Ele não foi para a prisão e ele não teve um trabalho tão duro, tão árduo. Só que aí aconteceu uma outra situação com José. Vocês estão vendo aqui o contexto da história da vida de José, como que foi complicado até ele se tornar governador? Porque muitas pessoas acham simples, né?
chega ali, por exemplo, abre ali no livro de Gênesis, capítulo 40, que é onde começa a história de José, e vai lá para o finalzinho do 41 para o 42 e pega só a parte que José virou governador. Pronto. José do Egito, governador do Egito. Só que esquece dos bastidores da história de José. E é nos bastidores da vida dos personagens da Bíblia que a gente mais aprende e mais adquire experiência para nós. Então, o que que aconteceu com José? Vou contar aqui para vocês aqui de uma maneira mais resumida, porque é longa a história de José. José foi levado para o Egito, chegou lá, ele foi trabalhar dentro do palácio do faraó, né? Naquela época era tudo palácio gigantesco, com muitos empregados, muitos trabalhadores. Só que lá dentro, José, ele aconteceu uma situação que ele foi tentado pela mulher de Potifar. Quem que era Potifar? Potifar era um dos eunucos, um dos cargos muito alto lá dentro do palácio. Então, a esposa de Potifar foi tentar seduzir José. Veja só, o que estava ruim ainda piorou para o lado de José. José jovem, a Bíblia fala que José era um cara formoso, um cara jovem, um cara boa pinta, né, que a gente costuma chamar, um cara presença. E a mulher de Potifar foi tentar seduzir José, foi tentar levar ele para a cama. Só que José, sendo um cara esperto, temente a Deus, o que que José fez? Eu não vou cair nessa, vou correr, vou fugir. Só que a túnica de José ficou, a capa. Então a esposa de Potifar foi até ele e falou de maneira injusta o que José tentou contra ela. Então, veja só tamanha injustiça que cometeram contra José. O que que aconteceu com José, Cristo? José foi parar na prisão. É aqui onde começa a história real de José. É aqui onde a trajetória de José vai mostrar que tipo de homem é perante a Deus, na prisão. Chegou lá na prisão de forma injusta, sem cometer nenhum tipo de fracasso, de erro. José se torna amigo do guarda, do capitão da guarda, do carcereiro, vamos chamar assim no nosso termo mais popular, do carcereiro. Tem um capitão lá, né? Isso, José do Egito, Dalila. Isso mesmo. Então, só que esse José aí é outro, tá, Dalila? O José, pai adotivo de Jesus, é outro. Foram contados em tempos diferentes. José do Novo e José do Egito é do Velho Testamento, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidinho para lhe esclarecer melhor, só para não falar bobagem. Pronto, José do Egito, ele era filho de Jacó e Raquel, né? Jacó é o filho da promessa de Deus, qual teve muitos filhos, teve filhos, tudo, era um homem temente a Deus. Então, esse José do Egito é filho de Raquel com Jacó, para entender melhor. O José, pai adotivo de Jesus, foi em outros tempos, que se casou com Maria, mãe de Jesus. Então, o que que aconteceu, meus queridos? José foi parar na prisão, se tornou amigo do capitão da guarda, o carcereiro, e a Bíblia fala que José, ele tinha a chave nas mãos dele que abria as celas dos presos. Olha só que coisa tremenda. Quando a pessoa nasce com espírito de governo, que ela ativa a identidade dela como realmente um governante, como um filho de Deus,
mesmo na prisão, nas situações mais inóspitas, mais complicadas, porque que poderia ser em outra situação, mas a prisão, para um homem, para uma pessoa, é uma das situações mais vergonhosas que existe na vida, porque só vai para a prisão quem comete algo de errado na vida, ou mata alguém, ou comete algum tipo de crime, algum delito. Então, é uma situação vergonhosa para o ser humano estar numa prisão. Então, José, mesmo dentro da prisão injustamente, José tinha a chave nas mãos dele, era amigo do capitão da guarda, e, claro, ele não ficava preso, mas ele tinha que ficar lá embaixo, tomando de conta como uma espécie de carcereiro, né, José era, e ficava abrindo a prisão de quem entrava e de quem saía. Quem entrava e quem saía, ficava nessa, né? Então, maravilha. O que que aconteceu lá dentro da prisão? É que eu falei para vocês que lá é onde realmente começou a trajetória de José. Chegou um dia, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, vamos agora para a Bíblia, a palavra de Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 40. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo. Deixa eu pegar aqui, meus queridos. Vamos pegar do versículo 1 para ficar mais compreensível a história. Verso 1 do livro de Gênesis, capítulo 40. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs a cargo de José. Então José ele tinha um cargo lá dentro da prisão e ele tomava de conta dos prisioneiros, ok? E estiveram muitos dias na prisão. Quem teve muito dia, Cristo? O padeiro e o copeiro, né? Eles passaram muito tempo presos sob a guarda de José. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do caça. Então, observa aqui que tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram um sonho na mesma noite, e eles estavam presos. E esse sonho traz uma revelação muito impactante que vai mudar a realidade de José. Vamos prestar atenção nos próximos versículos. E veio José a eles pela manhã, estamos no verso 6. E olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há o que interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Ora, então aqui José, como um sinal humilde, ofereceu ajuda ao copeiro e ao padeiro. Mas as interpretações não são de Deus? José falou, né? Conta-me, quem sabe eu posso te ajudar. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Vide é o galhozinho que faz o cacho da fruta da uva, certo? Então, a videzinha ali é a raizinha que sai, depois brota os ramos e depois dá os cachos de uva. E o copeiro de Faraó estava na minha mão, e o copo de Faraó estava na minha mão, perdão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão.
conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Então, José aqui fez a primeira revelação do sonho do copeiro. Qual foi a revelação do copeiro? Que em 3 dias, Faraó levantaria a cabeça do copeiro e retornaria ao cargo oficial que ele tinha lá dentro do palácio. O cargo de copeiro era um cargo muito importante dentro do palácio. Para vocês terem ideia, era o copeiro que vinha, trazia as bebidas, trazia as comidas, trazia tudo ali para o faraó e o servia pessoalmente. Então, era um cargo de altíssimo valor ser um copeiro dentro do palácio de Faraó. Verso 14. José falou: Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, ou seja, da prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, disse a José: Agora é o sonho do padeiro. Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Ou seja, o padeiro vai morrer em 3 dias. Resumindo aqui a história, o copeiro vai viver e o padeiro vai morrer em 3 dias. Foi as revelações dos sonhos que José fez. Avançando. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro, no meio dos seus servos. Faraó fez uma reunião com todo mundo do palácio e mandou chamar o copeiro e o padeiro que estava na prisão. E fez tornar o copeiro seu oficial de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro, porém, eu quero agora que vocês anotem esse versículo 23, que é a nossa segunda chave dessa tarde. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O que foi que José mais pediu ao copeiro? Lembra-te de mim quando estiver na frente do faraó. Age de compaixão comigo, que não mereço estar nesse lugar. Fui vendido como escravo e sem ter feito nada errado vim parar nessa cova. E o que aconteceu aqui no verso 23? O copeiro não se lembrou de José. Então anote aí a nossa segunda chave dessa tarde. Se Deus ainda não lhe retirou da onde você está hoje, é porque você ainda não está preparado para receber aquilo que já está pronto da parte dele. Deus ele tem várias formas de trabalhar em nossa vida. E aqui na vida de José, José estava realmente sendo experimentado na prisão, mesmo sem ter cometido nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha. Começou sendo vendido como escravo, depois foi seduzido pela mulher de Potifar, foi preso injustamente, adivinhou os sonhos, ajudou aqueles 2 estranhos de todo o coração, José ajudou, e ainda mesmo assim, quando José teve a oportunidade de ser lembrado para Faraó, esqueceram de José. E o que aconteceu com José? Continuou preso. Vocês percebem aqui que a história de José não é uma história fácil? Muitos pensam que a história de José foi apenas de governo, né? Porque as pessoas amam o glamour, elas gostam do glamour.
elas gostam do status, né? Elas gostam de ostentação, de riqueza, mas a parte dos bastidores, quase ninguém quer saber. É muito difícil alguém querer saber da história real das pessoas. Então, o que estamos descobrindo hoje aqui é a história real de José. Porque se eu chegasse aqui, era muito fácil pregar sobre José. Era só chegar aqui, falar: José adivinhou o sonho de Faraó, foi eleito como governador e tinha tudo do bom e do melhor. E depois ele ajudou a sua família. Pronto, contei a história de José aqui em menos de um minuto. Mas, se realmente quisermos aprender mais sobre os personagens da Bíblia, sobre as histórias, temos que ir muito além, temos que ir muito além do glamour. Temos que ir lá para o início, abrir realmente o baú dos bastidores. Então, que parecia ser uma única oportunidade de José ser lembrado e sair da prisão, não lembraram de José. E eu confesso para vocês que quando eu li a primeira vez a história de José, eu achei o copeiro um tremendo covarde. Eu achei. Não vou mentir. Quando eu li a história de José, eu falei: meu Deus, que tamanha covardia. Como é que a pessoa consegue trair uma outra dessa forma? José só fez bem para aqueles homens lá dentro da prisão, ajudou eles, interpretou os sonhos, e no momento que José precisava da ajuda do copeiro, ele não se lembrou de José lá na prisão. Porque se o copeiro tivesse falado para Faraó, consequentemente, Faraó ia querer saber quem era José e havia uma grande possibilidade de José sair da prisão. Só que aqui, meus queridos, não era o tempo de Faraó, ou seja, na verdade, não era o tempo de Deus tirar José da prisão. José precisava esperar mais um pouco. E esse pouco, a Bíblia fala que José passou mais 2 anos na prisão. Vocês imaginem só, mais 2 anos no sofrimento que José passou. 2 anos é pouco tempo, né? É pouco tempo. Os dias estão passando tão rápido, né? Já estamos em março. É pouco tempo, 2 anos. Mas para quem está numa situação que nem José, é uma eternidade. O cara vivia, tinha uma vida do bom e do melhor. Ajudava seu pai, ajudava os irmãos, não fazia mal para ninguém. E de uma reviravolta, ele vai parar lá na prisão do faraó. Ajudou os amigos, não foi lembrado e passou mais 2 anos preso, injustamente. Então, é por isso que muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente julga como injustiça. Eu já julguei muitas coisas que me aconteceu que eu acho injustiça. Mas o que é injustiça para o homem, para Deus é uma preparação de novos tempos, que foi o que aconteceu com José. A gente vai observar que esses 2 anos de José na prisão não foi em vão. Deus trabalhou o coração de Faraó, Deus perturbou o coração de Faraó com um sonho que só José era capaz de revelar para ele. Precisava José ficar preso, porque se José não ficasse preso, José não sairia com o título que ele alcançou quando ele recebeu de Faraó, o título de governo, de governador. Então, muito daquilo que pensamos que é demorado da parte do Senhor é uma bênção que está sendo trabalhada, está sendo lapidada pelo Senhor para entregar nas mãos de vocês. José, ele queria só sair dali. José não tinha ambição nenhuma, ele não tinha ganância nenhuma de se tornar o governador do Egito. Só que José era um homem temente. José era um filho, um servo temente a Deus. E o que Deus tem para os servos
tementes, os servos fiéis a ele, não é apenas uma liberdade. A liberdade faz parte. Mas Deus, além da liberdade, ele entrega também uma vida próspera, uma vida realmente abundante em todos os aspectos. E o que que José ganha com isso? José ganha títulos, tesouros, riquezas. José ganha poder, autoridade sobre todo o Egito. Vocês têm noção do cargo que José chegou? O cargo que José chegou naquela época, sem exagero, meus queridos, sem exagero nenhum, é maior do que um presidente hoje no país. É como se fosse o presidente junto com os deputados e os vereadores, tudo do país. Porque Faraó foi bastante enfático com ele. Acima de você só tem eu, José. Abaixo de você estão todos os outros que você vai governar. Veja só o que Deus entregou nas mãos de José. Mas só que para José chegar onde ele chegou, precisou de uma longa batalha, precisou de muita humildade de José, precisou de muito trabalhar de Deus lá dentro da prisão. José não passava fome, José não passava frio, José não tinha necessidades, em carência não. Mas José estava num ambiente que não era para ele. José, ele entrou na prisão de forma injusta. E José só queria a liberdade dele, ele só queria voltar lá para a família dele, para os irmãos, para o pai, que venderam ele como escravo. Era só isso que José queria. José não queria saber mais de nada, mas Deus já tinha preparado tudo para José. Vamos ler mais alguns versículos aqui para a gente caminhar para o finalzinho, que eu quero entregar a terceira chave aqui para vocês ainda, da história de José. Lá no capítulo 41, vai dizer assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Agora foi Faraó que sonhou. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Então eram 7 vacas gordas, e depois chegavam mais 7 vacas magras. E as vacas feias, magras de carne, elas comiam as vacas gordas. Então, Faraó acordou assustado. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas pequenas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Então, aqui, nesse outro sonho de Faraó, eram 7 espigas bonitas, grandes, bem recheadas, e depois surgiam dela mais 7 espigas magras, pequenas, feias, queimadas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Isso é loucura. O Faraó deve ter enlouquecido com um sonho desse. Mas vamos continuar, vamos entender aqui o que aconteceu. Então Faraó acordou e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Vamos ler de novo aqui. E aconteceu que pela manhã o espírito de Faraó perturbou-se. Quem foi que lá na prisão ficou perturbado também? O copeiro e o padeiro. Agora é a vez de Faraó. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios. E Faraó contou os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Olha só que história tremenda. Mandou chamar todos os adivinhadores, os homens sábios, nenhum foi capaz de interpretar. E quem sabe me responder porque nenhum foi capaz de interpretar?
porque a Deus não foi dado permissão que nenhum fosse lhe revelado, só a José. Agora chegou a vez de José. Agora vão se lembrar do jovem hebreu lá na prisão. Então falou o copeiro a Faraó. Que copeiro é esse aqui? O mesmo copeiro que esteve preso, que teve um sonho, que José revelou, que ele foi solto, o seu sonho foi verdadeiro, e é o mesmo copeiro que não se lembrou de José. Nossa, que história tremenda. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Mas por que o copeiro falou isso para Faraó? Das minhas ofensas me lembro hoje? O copeiro lembrou, depois de 2 anos, que José tinha pedido a ele para se lembrar dele perante a Faraó. Ou seja, o copeiro estava envergonhado da ofensa que ele cometeu contra José. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro, isso é o copeiro falando, tá, pessoal? Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um dele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi me restituído o meu cargo, e ao padeiro foi enforcado. Então mandou o faraó chamar José. Agora chegou a vez. Agora chegou a vez. Deixa eu só um minutinho aqui. Pronto, melhorou aqui agora. Estava meio escuro, né, era pessoal? Então agora chegou a hora de José. Eita, José que sofreu, hein? Aqui foi um sinônimo que muitos de nós hoje experimentam como injustiça na mão de outros homens. Mas perceba que até mesmo a injustiça do homem não passa despercebida aos olhos de Deus. Deus deixou passar tudo aquilo batido. E a pergunta que não quer calar: no dia que José poderia ter sido solto, será mesmo que Deus não poderia ter tocado o coração do copeiro e ter lembrado de José a ele? Será mesmo? Será que Deus não tem essa capacidade? Naturalmente que sim, porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Vê tudo, pode tudo e sabe tudo. Só que o cargo que Deus tinha para José não era somente uma liberdade para ele, não. Deus tinha um cargo muito maior para José, porque vocês lembram lá do sonho de José? Que ele sonhou que as estrelas, as luas, os animais e tudo que existia perante a terra se curvava diante dele. Quem lembra aqui? Vocês lembram que eu contei essa história, esse sonho de José? Pois bem, além do sonho de Faraó ser interpretado por José, Deus estava interpretando o sonho de José para ele mesmo. Anota aí essa terceira chave aí, meus queridos. Deus, ele não só deu uma resposta para Faraó, como ele deu uma resposta para José. E não é diferente com nós nos dias de hoje. Aquilo que fazemos para com os outros, em troca de ajuda, Deus recompensa em dobro na nossa vida. Então, de um jovem que estava lá na prisão esquecida, que foi vendido como escravo,
que foi perseguido por sedução de uma mulher casada, foi parar na prisão injustamente, ajudou a dois amigos de coração, que José na prisão ele falou. As interpretações não são de Deus? José não falou que ele interpreta, não. José sempre atribuiu a glória a Deus. Deus é quem me faz revelar. Não sou eu, não. Pela minha capacidade, eu não tenho poder de adivinhar sonho. Mas Deus me dá as interpretações, porque Ele pode tudo. Então, agora chegou a vez de José. Só que agora, diferentemente do copeiro chamar José, Faraó é quem manda José sair da prisão. Isso aqui é forte, viu? Essa passagem aqui é muito forte. Vamos continuar aqui para a gente entender. Caminhando para o nosso finalzinho. E Faraó mandou chamar José e o fez sair logo do cárcere, barbeou-se, arrumou suas roupas e se apresentou a Faraó. Então, percebam aqui que José saiu de um estado de miséria e foi para um estado de glória. Porque nessa passagem aqui, se eu pegar esse versículo 14, o que que a Bíblia me faz entender? Faraó mandou arrumar José. Porque para se apresentar perante a Faraó, José precisava estar com roupas alinhadas, com a característica, uma fisionomia bonita, aparente, bonita, né, bem cuidado. Ele trouxe roupas finas também para José. Então, além da característica física, as características das vestimentas de José mudou. Veja só que coisa linda que Jesus fez aqui. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há o que interprete. Mas ouvi dizer que de ti, quando ouves um sonho, interpretas. José respondeu a Faraó: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Olha que sinal de humildade, mais uma vez, de José. É aí que me leva a entender o que a Bíblia sempre nos diz: que o reino dos céus pertence aos mansos e aos humildes de coração. José estava aqui numa posição que ele podia muito bem agir com soberba. José podia agir com soberba, podia. Ele podia bater no peito e falar: Eu sei revelar, eu posso te ajudar, Faraó. Mas, mais uma vez, José demonstra um sinal de humildade perante a Deus. E falou a Faraó: Faraó, a mim eu não posso interpretar, mas a Deus, ele sim pode lhe dar uma resposta. Deus ama um coração humilde. Deus ama aqueles que são mansos. Nunca esqueçam disso. A nossa terceira chave se chama: um coração manso e humilde agrada a Deus. Foi por isso que fez José sair de um estado literalmente de miséria para um estado de glória. Em tão pouco tempo. Vou falar em tão pouco tempo porque, levando em consideração se José fosse estudar para ser governador, talvez ele nunca se tornaria. Não era a realidade de José se tornar um governador do Egito. Primeiro, que ele não tinha linhagem para isso. Ele não era um egípcio. Segundo, que não tinha ambição. José não tinha ambição de se tornar um governador. Foi Deus quem deu o sonho para ele. Vocês lembram, né? Só que para José, eu acredito de todo o meu coração que José até esqueceu disso. Porque alguém que foi vendido como escravo, sofreu perseguição por uma mulher casada, foi preso sem ter cometido nenhum ato com essa pessoa e passou mais de 2 anos preso, eu confesso a dizer, eu já tinha esquecido. A Bíblia não fala se José esqueceu, mas José guardou aquilo com ele e, devido a tanto sofrimento, eu acho que José nem lembrava mais.
mas sempre José se manteve humilde. Talvez na cabeça de José levasse em consideração o quê? Bom, eu acredito que a minha liberdade daqui vai ser o sonho que Deus me deu. Se for, tá ótimo. Tá muito bom, meu Deus. Me tira daqui dessa prisão que tá muito bom. Não precisa de mais nada, eu só quero sair dessa prisão. Mas só que o que Deus tinha para José não era só liberdade. Tinha muito mais. Então vamos à revelação do sonho de Faraó. O que que José disse? Então disse Faraó a José: Eis que meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vistas, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Ou seja, o faraó nunca viu uma qualidade de animal tão feio como ele viu no sonho dele. Era uma coisa horrível. Não sei se vocês já viram, mas quando você passa, eu vim lá do Rio Grande do Norte, lá tem muito esse negócio de sertão, gado, né? Minha esposa é pernambucana, lá também tem muita coisa, então essa questão de animal magro, a gente tem um costume maior de ver. Eu já vi muita vaca magrinha, chega a mostrar as costelas das coitadas. Então eu imagino que aqui no sonho de Faraó era pior do que uma vaca magra. Que ele falou para José que nunca viu em toda a terra do Egito um animal tão feio quanto aquela vaca que ele viu. 7 eram bonitas e 7 eram horríveis, feias, acabadas, destruídas. Então Faraó continuou o sonho dele. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiu 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas de vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Olha só que coisa linda. José aqui, José aqui com autoridade, ele fala para Faraó: O que Deus há de fazer mostrou a ti, Faraó. Então preste atenção. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Mas as 7 vacas feias e magras, que depois subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. José enfatizou mais uma vez: Faraó, preste atenção que Deus lhe enviou um sinal do que você deve fazer daqui nos próximos 7 anos. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre toda a terra do Egito. Nossa, que passagem mais linda é essa? Vou até repetir ela. Verso 33 do capítulo 42 do livro de Gênesis. Capítulo 41, verso...
Cadê? 40. Perdão, meus queridos. Aqui, 32. 33. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio. Mas vem cá. José, depois de tudo isso que ele fez, o mínimo que José não merecia, não era ele para ter pedido esse cargo a Faraó? Vocês concordam comigo? Se José fosse um cara ambicioso, se José fosse uma pessoa que barganha as outras, José não teria pedido esse cargo para ele? Ora, José livrou o Faraó aqui de uma grande desgraça que irá acontecer nos próximos anos no Egito. O mínimo que José poderia ter feito aqui era ter pedido a Faraó esse cargo. Só que aí é onde está a chave do negócio. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, não precisa nós se apressar para ter aquilo. Naturalmente vai chegar em nossas mãos. Só que precisamos fazer nossa parte. Como José fez a dele aqui, ajudou o copeiro, ajudou o padeiro, ajudou a Faraó. José ajudou a todo mundo lá no Egito. Só faltava chegar a ajuda de José. Só que a ajuda de José não viria por mãos de homens, viria pelas próprias mãos de Deus. Diz mais assim: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos nas cidades e o guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Ou seja, José ainda deu a estratégia para Faraó. José não só revelou o sonho, não. Quem falou que José apenas revelou o sonho está mentindo. José revelou o sonho, deu estratégia para Faraó, falou que era para ele pôr governadores e ajuntar trigo, para quando viesse o tempo de fome, as pessoas não morressem de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja Espírito de Deus? Faraó perguntou aos servos que estavam ali presentes. Depois disso, Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linha fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou de José de Zafenat Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Uau! Que história mais incrível! O maior de tudo isso não foi José ter se tornado governador, não. Foi muito bom, muito mais do que merecido. Mas o mais incrível da história de José foi a humildade que ele se manteve desde o começo até o final. Ele não esperou nada de ninguém e mesmo assim teve tudo de Deus. Assim devemos ser na nossa vida, meus queridos. Essa é a nossa aula de hoje. Ela deixou bastante perturbado no bom sentido, né?
no bom sentido da palavra, me deixou muito perturbado. Eu não sei vocês, eu não sei quem ouvirá essa gravação aqui depois, mas que essa mensagem ela chegue aos seus corações e permaneça. Um coração humilde e manso agrada a Deus. É o resumo da vida de José. Ele se manteve o tempo todo humilde e até o final ele prevaleceu e Deus o honrou na frente de todo mundo. Assim somos nós. Não devemos ter nenhum sinal de ganância ou fazer as coisas com um ar de barganha perante a Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, sabe das nossas dificuldades, sabe daquilo que precisamos, então não precisamos pressionar a Deus. Precisamos é ter esperança, como José teve, fé no coração e fazer a nossa parte. O restante é com Deus. Né? Deus honrará cada um de vocês no momento certo. Não, nunca duvidem disso. Embora as necessidades, embora a realidade mostre outra coisa, mas tenha isso dentro do coração de vocês. Deus vê, Deus sabe e Deus pode tudo. Nenhum dos seus filhos ele deixará perecer ou sofrer nessa vida. Amém? Quem gostou dessa palavra de hoje, escreve amém aí nos comentários. Palavra maravilhosa. Palavra muito forte essa história de José. Toda vida que eu conto essa história do José, eu me arrepio todo. É uma história linda, linda demais. Assim como outros. Né? Muito forte, Dalila, verdade. Muito forte essa história de José. Mostra um sinal de que Deus sempre está preocupado com o nosso estado, com a nossa vida atual. Que talvez para José ele tivesse sido abandonado lá na prisão, mas Deus estava o tempo todo trabalhando as coisas fora da prisão e trabalhando José lá dentro da prisão. Tá? Quando ele saísse, porque somente alguém com coração manso e humilde poderia assumir um cargo como esse. Imagine só, governador de todo o Egito. Acima dele só tinha o faraó. É um cargo de muita responsabilidade. Somente uma pessoa mansa, humilde e que se preocupa com o estado das outras pessoas é que poderia assumir um cargo como esse. Não pode ser qualquer pessoa, não. É por isso que eu e vocês ainda não alcançamos aquilo que queremos na vida, porque não temos o coração que José tem. Verdade, Daniel. Deus está presente em cada detalhe. Não temos ainda o treinamento necessário para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Assim como José não recebeu há 2 anos atrás, quando ele ajudou o copeiro e o padeiro a sair, não era o tempo de José. E talvez não seja seu tempo ainda. Mas Deus está vendo. Onde quer que você esteja, em qualquer prisão que você esteja hoje vivendo, Deus está vendo tudo. E é o mesmo Deus que irá te tirar de lá dessa prisão. E te colocará em um lugar de honra aqui na terra. Amém? Se você crê, diga amém. Vamos fazer o nosso boot para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Palavra linda, viu? Eu diria que foi uma das lives mais lindas que fizemos até hoje. Palavra muito forte essa história de José. Palavra que a gente tem que meditar muitas vezes na nossa vida. Não só hoje, mas todos os dias. Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer nosso boot, nossa oração. Vamos entregar a Deus essa palavra maravilhosa que Ele nos trouxe nessa tarde de hoje. Um sinal de gratidão. Feche seus olhos, tire suas mãos do teclado, do celular. Se conecte agora com a fonte criadora, com a fonte divina. Pai,
A ti lhe rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa palavra de hoje, tão linda, tão forte, que bradou em nossos corações. A história de José realmente é uma história excepcional. Um exemplo de um homem fiel, temente, que não se desviou dos seus caminhos, manteve-se com um coração humilde e manso até o final. E é por isso que ele foi honrado. Que nessa tarde, nesse dia maravilhoso, não sei quantas pessoas assistirão depois essa aula, essa gravação, mas que todas elas, ao escutar, sejam tocados pelo seu Espírito Santo. Que tenham um coração limpo, puro, agradável, realmente um coração de Jesus aqui na terra. Que independente das batalhas e das injustiças que sofre, sempre se mantenha humilde. Nunca busque fazer o mal contra ninguém, nem odiar o próximo, porque foi o que mais Jesus nos pediu. Amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Independente das prisões que estamos vivendo hoje, o Senhor está olhando para cada um delas e abrindo portas, e abrindo celas, e abrindo tudo aquilo quanto parecia impossível nas nossas vidas. Quero profetizar na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, que cadeados, que algemas sejam caídas nesse dia, que tudo aquilo que armaram contra eles seja caído por terra, pois não é isso que o Senhor tem para os seus filhos, mas sim uma vida próspera, uma vida de governo, uma vida realmente abundante, como José teve naquele tempo. Assim é, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coloque um sorriso no rosto, esfrega suas mãos. Amém. Quem recebe, diga amém. Amém. Agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente o lar, a família de vocês. Que continuemos fortes, firmes nessa nossa caminhada, rumo ao alvo principal, que é Jesus Cristo. Fique com Deus, meus queridos. Beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula.